Olá, prezado telespectador do programa Manancial. É com muita alegria que nós aqui estamos para compartilhar com você mais uma mensagem especial da parte de Deus para o enriquecimento espiritual de todos nós. Seja muito bem-vindo ao programa Manancial. Nesta oportunidade, tenho a honra e a alegria de receber aqui no estúdio o pastor Seiji Kikuchi. Ele é pastor presidente da Praise Church, igreja estabelecida no Japão, na cidade de Iwata, na província de Shizuoka. Pastor Seiji, seja muito bem-vindo ao programa Manancial desta oportunidade. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui para compartilhar daquilo que Deus tem feito lá no Japão. Muito bem. Nós estaremos falando aqui hoje sobre missão transcultural. Nosso tema é conversando sobre missão transcultural. E para fundamentar aqui o programa, nesta oportunidade, eu quero ler a palavra de Deus, como sempre. O nosso programa, os nossos temas são balizados, fundamentados na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, é um texto inclusive muito conhecido, né, pastor? Exato. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial está no ar a partir de agora. Prosseguimos então com o programa Manancial desta semana, falando hoje, conversando sobre missão transcultural. Missão transcultural é um tema que diz respeito à obra de Deus, é um tema que a igreja do Senhor Jesus, a igreja militante de Cristo em todo o tempo sobre a terra, deve estar pensando, envolvida de forma direta em todo o tempo. Uma vez que, no texto que nós lemos aqui, texto da palavra, o Senhor Jesus, não é? Ele comissionou os seus discípulos, ele enviou os seus discípulos. Recebereis a virtude do Espírito e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Toda a terra, todo o planeta onde haja uma pessoa, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, é um campo missionário, não é? E a igreja tem que ter os seus olhos abertos, sua visão espiritual ampliada, para então ir na cultura daquela pessoa, daquela sociedade, e ali, na linguagem que ela possa entender, precisa comunicar a bendita mensagem do reino de Deus. O anjo que trouxe boas novas aos pastores que apacentavam os seus rebanhos no advento de nascimento do Senhor Jesus, ele disse exatamente esta palavra: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. O evangelho para mim e para toda a terra é boas novas de grande alegria. E hoje nós temos aqui o privilégio de receber o pastor Seiji. Tive a oportunidade de conhecê-lo nesta semana e ele vai trazer a todos nós, amados telespectadores, trazer assim as informações sobre as suas experiências. Ele é um brasileiro que foi para o Japão há 22 anos atrás. 22 anos. E lá está, hoje é pastor presidente de uma igreja lá, a Praise Church. Praise Church. Então, pastor Seiji, esteja à vontade e fale a mim e aos nossos amados telespectadores sobre a sua experiência de ir para o Japão, como se deu isto, o seu chamado para o pastorado, para pregar o evangelho ali,
se é uma igreja composta apenas de brasileiros que se mudaram para lá, imigrantes, né? Imigrantes. Ou também se é também uma igreja que compõe-se de japoneses que são naturais dali. Pastor, fique à vontade. Obrigado. Então, eu fui com 18 anos, né? 18 anos para o Japão. Confesso que, na verdade, eu não queria ir, né? Mas, no entanto, a situação do Brasil na época, com aquela movimentação do Collor, tudo, acabou me deixando desempregado e eu fiquei sem opção, né? Mas eu acredito que foi toda uma estratégia de Deus, né? E acabei indo para lá e confesso que eu não fui na intenção de pregar o evangelho, de ser pastor ou de ser missionário. Não, eu fui para trabalhar mesmo, fui lá para ter o meu sustento, né? Estar ali ganhando, né? Tendo o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Mas dentro disso, o que ocorreu foi que Deus tinha um outro plano para mim, entendeu? Tinha um outro plano para a minha vida dentro daquela nação. E lembrando que quando eu tinha 16 anos, né, um pastor lá em Castro, ele chegou ele profetizou, né, Deus usou ele e revelou a ele que Deus iria me usar no Japão e que eu seria pastor. A sua família, então, é de Castro? É de Castro, minha família é de Castro. E era lá, você congregava na igreja? Eu congregava na primeira igreja de Castro, né, o pastor Romeu Ribas, Quadrangular, igreja Quadrangular. Ali que eu, aos 12 anos, havia me batizado, né, tive algumas experiências como líder de jovens, né, como obreiro, mas quando eu fui para o Japão, confesso, não tinha intenção alguma de ser missionário ou de pregar a palavra de Deus. E ali eu passei um período, né, onde eu aprendi o idioma japonês, também não estava entendendo por quê, entendeu? Simplesmente trabalhando naquele sonho de ganhar meu dinheiro e voltar embora para o Brasil, fazer a minha casa, ter a minha vida aqui e tudo. Mas depois de 8 anos que eu estava naquela nação, já havia aprendido a falar o idioma, então Deus, Deus me pegou de jeito. E eu ali, então, comecei a frequentar uma igreja, né, que era uma igreja batista naquele momento. E eu comecei a servir a Deus ali naquele ministério. Fiz o seminário teológico da igreja batista e comecei, então, a servir como obreiro naquela igreja. Depois nós retornamos novamente ao Ministério Quadrangular, que até então lá no Japão eu não conhecia, né? E a gente pôde estar trabalhando juntamente ali. Daí eu voltei a fazer o seminário teológico também, agora que era o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, e comecei então a desenvolver um trabalho que começou em casa, isso aproximadamente 13 anos atrás. E ali fui pregando, a princípio só para brasileiros, só para a comunidade brasileira. E a partir dali, então, eu fui me apaixonando pelo Japão, pela obra de Deus naquele país. E, enfim, Deus foi nos levando cada vez mais à frente. Então, a princípio, o foco foi o trabalho com os brasileiros. Até pelo fato de que a igreja brasileira lá é que dá o suporte para que a gente possa estar pregando o evangelho para os japoneses. Como boa parte das pessoas que migraram para o Japão já eram evangélicas e já entendiam a questão da oferta, do dízimo, a questão de ajudar a obra de Deus de amplas formas, tocando, né, servindo, sabe, pregando. Então, a gente teve dentro da comunidade o primeiro suporte, a primeira base para que a gente pudesse fazer o trabalho missionário lá. Então esse era o propósito de Deus. Dentro desses componentes também vamos encontrar pessoas que dominam o idioma japonês, que também ajudaram a gente hoje a estar trabalhando com japoneses também. Então o trabalho todo começou a se desenvolver com base na comunidade brasileira, que na época era de aproximadamente um pouco mais de 300 mil brasileiros.
Hoje nós enxugou um pouco, temos um pouco menos talvez de 200 mil brasileiros lá no Japão, a comunidade, né? Mas eles sempre deram o suporte e ajuda para, então, o início da missão, né, ali no Japão. E depois disso, de alguns anos, nós fomos desenvolvendo, né? Muitas pessoas até hoje questionam por que não logo de cara nós não começamos um trabalho com os japoneses. A questão é que quando se trata de missão transcultural, é importante entender a cultura da nação, entendeu? Porque mesmo sendo descendente, eu e todos os outros que estavam lá, a gente não entendia a cultura japonesa. Entendeu? Eles, você sabe, são muito mais organizados, né? São muito mais criteriosos, né? E até mesmo sistemáticos em muitas coisas. Então, havia uma necessidade, em primeiro lugar, de adaptação nossa, né? Eles têm conceitos lá que, ainda até hoje, para muitos brasileiros, é uma coisa difícil de digerir. Mas, uma vez que você está dentro daquele país, daquela cultura, você tem que tentar se adaptar em algumas coisas. Claro que nada que fere a palavra de Deus e nada que venha a implicar, entendeu, em algo que vá contra os princípios da palavra de Deus. Então, somente coisas relacionadas à cultura, né? É um país que é shintoísta e budista, são as duas religiões oficiais. Que predominam, né? Que predominam lá. As duas religiões predominantes. Nós estamos aqui hoje ouvindo o pastor Seiji Kikuchi, que é pastor da Praise Church, lá no Japão, na cidade de Iwata, província de Shizuoka. Ele está nos falando das suas experiências, né, como imigrante brasileiro que foi para o Japão, está lá há 22 anos trabalhando e hoje, especialmente, ele está pastoreando esta igreja que ele é o fundador. Nós vamos para um breve intervalo e logo após prosseguiremos aqui hoje conversando sobre missão transcultural.